Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, que Jesus nos abençoe. Vamos em seu nome fazer o comentário da questão 238 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta aos Espíritos: são ilimitadas as percepções e os conhecimentos dos Espíritos? Numa palavra, eles sabem tudo? E os Espíritos nos respondem: quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes e acerca de tudo. Então quer dizer que sabem menos. Nós sabemos que o conhecimento espírita favorece a melhoria do ser, porque é um processo libertador, de consciência, e ele produz resultados assim inestimáveis quanto ao esclarecimento de si próprio, da sua origem, da destinação e da razão de encontrarmos aqui reencarnado. Nos dá o conhecimento espírita, o entendimento a respeito da morte, de nossa desencarnação. Conhecimento da vida e do plano espiritual, o aprendizado de se tornar melhor, o desenvolvimento de nossas virtudes, tudo em decorrência de nossa transformação interior, necessária para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso aprendizado. Então, o espírito esclarecido, ele adquire uma visão nova da vida, de si mesmo. Por quê? Porque ele persegue parâmetros, conhecimentos que irão influenciar diretamente no mundo, nas pessoas com as quais convive. E o conhecimento espírita é tão importante no reino da alma, no reino da espiritualidade, quanto a alfabetização nos domínios de nossa vida comum. A humanidade tem tanta necessidade do conhecimento espírita como precisa do pão, do antibiótico, que devem ser fabricados e armazenados antes que a injeção contamine o corpo ou que a fome apareça. Nós vemos que Leon Denis esclarece que o conhecimento do porquê da existência é consequência incalculáveis para o melhoramento e a elevação do homem. Quem sabe onde vai, pisa firme e imprime em seus atos um impulso vigoroso. Então a alma ou o espírito tem, pois, em si mesma todas as faculdades, todas as percepções. E a vida corpórea, mesmo pela grosseria dos órgãos, eles, através dos 5 sentidos, eles nos dão a percepção de nossa existência enquanto encarnado. E depois que desencarnamos, muitas vezes essas percepções, esses conhecimentos amortecidos, eles se dilatam, eles colocam em sentidos bem mais amplos, porque nós não teremos aí a obstrução de nosso corpo orgânico. Nós vivemos num mundo que os orientais, principalmente os hindus, nos colocam como um mundo de ilusão. Aqui nós estamos para o aprimoramento de nossos espíritos e através das sucessivas reencarnações nós vamos adquirindo este conhecimento. Nós vamos percebendo através das experiências do dia a dia o conhecimento necessário ao nosso desenvolvimento. Então, os espíritos, após o seu desencarne, eles terão percepções muito maiores e ele vai carregar consigo aquilo que ele conquistou, aquilo que ele adquiriu
através das sucessivas reencarnações que eles tiveram. Então, o espírito, quando adiantado, ele tem uma percepção, um conhecimento inimagináveis para nós, enquanto encarnados, pois são espíritos que já tiveram várias, milhares de reencarnações, muitas vezes, às vezes, nem necessitam mais de reencarnar, pelo processo de grau de adiantamento no qual eles se encontram, e que eles, então, têm uma percepção muito maior a respeito, né, da vida, a respeito do nosso destino, né, enquanto espíritos imortais, e enquanto, né, os espíritos como nós, ainda presos à matéria, muitas vezes dominado pelo egoísmo, pelo orgulho, acorrentado nas cadeias das reencarnações expiatórias, temos pouco conhecimento a respeito, né, da vida após a morte, ou a respeito, né, das percepções, né, de conhecer a vida, né, como um todo. Então nós vemos que Kardec nos asseverava que quanto mais desenvolvido, mais nós teremos condições de agir no mundo. E nas frases, né, de Jesus, ele nos colocou, né, sede perfeito, qual o nosso Pai Celestial. Essa afirmativa de Jesus é, logicamente, né, correta, né, diante da vida, nos impele a reconhecer que o Divino Mestre, né, nos endereçava um convite à perfeição. Mas ele, de certa forma, necessitava que nós nos observássemos, né, uns aos outros, enquanto inteligência, enquanto evolução, na condição de espíritos encarnados, vinculados ao planeta, para que, através do nascer e do renascer, nós possamos alcançar os objetivos necessários a nós como espírito mortal, através de nossas reencarnações. Então, nós somos matriculados no orbe terrestre, né, no nosso planeta Terra, através dos séculos, e nele nós dispomos de uma escola bendita, que é uma escola para o nosso aprendizado, para o nosso burilamento, né, interior. Assim, nós temos muitas vezes acertos e fracassos, recapitulação, recomeço, e muitas vezes o sofrimento que às vezes passamos são lições para o nosso aprendizado. Por quê? Porque o sofrimento incita em nós o exercício, né, da paciência. A enfermidade, ela nos convida e nos induz à disciplina. O tumulto que muitas vezes a vida nos propõe, ela nos convoca à tolerância, ao perdão. A ignorância de muitos companheiros que caminham conosco, eles pedem apoio, o apoio do esclarecimento. As expressões de ódio que muitas vezes a gente tem durante a vida é um convite ao amor, ao exercício do amor, como Cristo nos ensinou e nos legou. Então, dentro da escola da vida, nós vemos que conhecimento é justamente a percepção que vamos tendo diante da vida, daquilo que nos acontece, das dores que nos acarreta, do sofrimento que nos muitas vezes persegue, das pessoas difíceis que passam em nossa existência, cada uma delas como sendo uma escola bendita ao nosso aprendizado, ao nosso crescimento enquanto, né, espíritos mortais no caminho da evolução. Então, quando Kardec perguntou aos espíritos se suas percepções seriam ilimitadas, se os seus conhecimentos seriam ilimitados, se numa palavra os espíritos depois de desencarnados ou os espíritos superiores sabem tudo, e eles nos disse, quanto mais se aproxima da perfeição, tanto mais sabem. Então assim somos nós. Busquemos o conhecimento. E dentro da doutrina espírita, né, Jesus nos ensinou através do Espírito da Verdade, inserido no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, ele nos deu 2 ensinamentos espíritas. Amai, eis o primeiro ensinamento.
e instruí-vos, eis o segundo. Então quer dizer que ele nos colocou amar e instruir, conhecer para fazer mais e melhor diante da vida para o nosso crescimento em amor, em bondade, em sabedoria. Que assim seja.